lição de hoje, nessa segunda-feira, é o caminho para o perdão. O assunto principal da semana é perdão. Mas ok, se eu quero ter o perdão, né, quais seriam os primeiros passos? O primeiro passo é o fato da aceitação de que aquilo que eu fiz não está correto, de que eu estou em pecado. Aí então vem a pergunta, ok, então o que é pecado? Eu vou trazer para vocês aqui algumas definições, baseado no nosso comentário bíblico, diz assim, ó, pecado é desvio de um padrão definido, transgressão da lei de Deus. Basicamente é isso aí. Você está transgredindo alguma coisa que Deus deixou claro que você deveria fazer. Então, por acaso, às vezes, gente, a gente fica dando desculpa para aquilo que a gente fez. A gente sabe que Deus pediu uma coisa, a gente não fez e fica dando desculpa para aquilo. A gente tem que aceitar. Se Deus pediu, se está na Bíblia e por acaso eu não estou indo naquele caminho, naquela direção, significa dizer que eu não estou na vontade de Deus. Então isso significa o quê? É pecado. Vamos lá. Segunda definição. Pecado é não alcançar. É falhar em atingir o alvo da perfeição. Esse é o nosso objetivo, a perfeição. A gente vai atingir? Não. Mas significa dizer que o pecado é como uma flecha que não atinge o alvo. O arqueiro pode ter feito melhor, mas não retesou o arco com força suficiente para flechar, atingir o alvo. Ou seja, não tem a ver com você dar o seu melhor. Ah, mas eu fiz o meu melhor e mesmo assim eu caí em pecado. E aí você quer colocar mérito no seu esforço. Não existe mérito no seu esforço. Então, se por acaso você não atingiu o alvo, isso significa dizer de que é pecado. Eu vou dizer mais uma coisa para você. Pecar é terrível. Agora, pior do que pecar é não aceitar de que pecou. Você está entendendo? Porque quem peca tem ainda a alternativa de pedir perdão. Quem peca e não acha que pecou, não vai pedir perdão pelos seus pecados. Então, é uma situação pior. Então, a gente precisa analisar nosso coração. Se a gente está com o coração muito doído. Alguns estão falando assim, não, porque a gente tem que fazer uma releitura da Bíblia. E basicamente quem fala isso é porque está tentando encontrar uma desculpa para o pecado nas palavras da Bíblia. Por quê? A Bíblia ela foi tão clara sobre alguns assuntos, mas eu não quero aceitar isso daqui. Então nós vamos fazer uma releitura. Vamos ficar com apenas aquilo que nos interessa da Bíblia. E isso não está correto, ok? Ponto 3. Pecado é desobediência. Desobedecer é possível somente quando se tem conhecimento da lei. Por que eu sei que eu desobedeci? Eu sei porque eu sabia o que era certo. Então, por causa disso, eu desobedeci. Isso também é pecado. E a última parte é, pecado é uma ofensa contra Deus. Pecado é como se fosse um objeto estranho para Deus, né? Deus, ele não suporta o pecado. Agora, ele ama o pecador. Então, a gente precisa compreender de que, se por acaso nós estamos em pecado, primeiro ponto para ter perdão é aceitar a nossa condição. Eu não consigo perdoar meus próprios pecados. Eu não consigo pagar para poder ter o resgate daquilo que eu fiz de errado. Mas o primeiro ponto é aceitar a minha condição. Quem é que vai pagar o preço do pecado? Jesus. E aí a gente fala sobre isso ao longo da semana. Valeu, até amanhã!